Muito bem, meus queridos, vamos que vamos para mais um encontro de exercícios. Isto mesmo. Hoje selecionei um tema aqui que aparece muito em carreiras policiais, muito embora o nosso evento seja voltado ao concurso da Guarda Municipal da cidade de São Paulo. Baita concurso, professor, sem sombra de dúvidas, tá bom? Então, o tema escolhido hoje, dentre as várias legislações que estão presentes lá no edital da banca VUNESP, é o tema improbidade administrativa. Fiz um apanhado aí de questões já cobradas em outras provas, tá? E a gente vai ver como que a VUNESP cobra esse tema aí. Um dos vários temas, tá bom? Logo na sequência aí a gente vem com vários outros eventos, não só eu, todos os professores do super time do Operação Concurso, para que você possa fazer uma excelente preparação, tá? Eu só vou colocar aqui, deixa eu pegar para apresentar, cadê? Compartilhar tela, vamos lá. Eu vou colocar as questões aqui, e aí você já sabe, para você que é aluno operacional, você bate um papo do lado de lá, que eu estarei do lado de cá, ok? Qualquer dúvida, questionamentos, perguntas, professor, curiosidades, sinta-se em casa, sinta-se à vontade, para que possamos fazer um super evento, ok? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se está tudo certo. Está aparecendo a questão aí para vocês? Show de bola. Eu vou ampliar aqui, acho que fica melhor para que vocês consigam fazer a leitura, tá? Então, tema, Lei de Improbidade, Lei 8429, vem comigo para a tela, questão de número 1, questão recentíssima já desse ano, então presta atenção, porque a VUNESP, ela está antenadaça neste tema. Assinale a alternativa que está em conformidade com a Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429 de 1992. Olha só, antes da gente continuar aí, eu preciso destacar, tá? Para carreiras policiais, é muito comum, eu vou colocar aqui ó, no topo da tela, para que você faça essa anotação, a cobrança, tá? Ó, artigos do 1º ao 8º, a gente agora tem o 8A também, então inclua-se aí o 8A, legal? São regras gerais de improbidade administrativa. Estes artigos aqui, ó, você pode mais destruir. Ai, professor, eu preciso decorar. Não, cara, é só você se habituar a fazer a leitura, tá? Porque você vai perceber, as alternativas aqui nada mais são do que textos, é copia e cola da legislação, e aí eles vão tentar deturpar o sentido. Coloca um não onde não tem não, coloca um deve onde é pode, beleza? Então, se você tem o hábito de fazer a leitura, compreendendo, lógico, o tema, vai ficar moleza na hora que você deparar com as questões da sua prova. É o que a gente vai ver aqui, tá bom? Artigos 1º ao 8º. E aí, para carreiras policiais, você também pode anotar, ó, do 9 ao 12, pode colocar aí. Beleza? Basicamente, metade da lei de improbidade é o que vai cair na sua prova. Tá, professor, mas tem o artigo 13, 14, né, que falam da questão da declaração de bens, do procedimento administrativo, do procedimento judicial. A incidência é infinitamente menor. Isso não significa que você vai deixar de lado, tá bom? A ideia aqui é que você foque, que você coloque a sua atenção com maior energia nesses artigos que eu falei para você, tá? Mas isso não impede, aliás, não deve impedir que você faça a leitura dos demais. Mas sempre que você for estudar a lei de improbidade, você pode dar uma focada maior aqui nestes que eu passei, tá bom? Então vamos às alternativas, vamos lá. Não configura improbidade a ação decorrente de divergência interpretativa da lei, com base em jurisprudência, mesmo não pacificada, salvo se a interpretação vier a ser rejeitada expressamente em posterior decisão dos órgãos de controle. Isso aqui está lá no artigo 1º, parágrafo 8º, se não me falha a memória. Esse salvo aqui, ó, daqui para frente não tem, tá? Inclusive, esse dispositivo, ele está com a redação suspensa pelo STF. Professor, o que eu faço quando tem, por exemplo, nesse caso aí, a lei de improbidade, ela tem alguns dispositivos que a sua redação, ela está suspensa. Você vai pelo texto da lei, tá bom? A não ser, acho difícil, a não ser que o seu examinador coloque de acordo com o entendimento, com o julgamento do STF. Aí muda a história. Mas acho muito difícil, porque prova de carreiras policiais cai noções de direito administrativo. Beleza? Então já descartamos a primeira alternativa. B. As disposições da lei de improbidade são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra culposa ou dolosamente para a prática do ato de improbidade administrativa, né? De improbidade. O único detalhezinho dessa questão aqui, ó, tá nessa palavrinha, professor. Não existe mais, desde 2021, a modalidade culposa. Isso aqui tem despencado em provas. Desde 2021, todos os anos tem várias provas que cobram improbidade na modalidade culposa. Não existe, deixou de existir. Fechou? Beleza. Vamos que vamos. Professor, deixa eu colocar, acho que está desabilitado os comentários aqui. Dá um hope aí para mim, quem estiver assistindo, aqui no nosso chat,
que eu acho que estava desabilitado. Eu sempre falo, eu sou animal, eu sou analógico, professor. Manda um roupa aí para ver se está tudo certo, tá bom? Enquanto isso, a gente vai fazendo a leitura da próxima alternativa. Os diretores de pessoa jurídica de direito privado respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, ainda que não tenham auferido benefícios diretos. Opa, risca esse não aqui, tá? Não é porque pura e simplesmente o indivíduo ele faz parte do quadro societário, do quadro da diretoria, de administradores, que automaticamente ele será responsabilizado pela improbidade, tá? Então, muita atenção. Antes da reforma, acontecia isso. Depois da reforma da lei de improbidade, não mais, beleza? Eu tenho que provar que houve participação das pessoas físicas, mesmo quando através de uma pessoa jurídica de uma empresa. Beleza, JP, agora tá on. Tamo junto, Cláudio. Vamos que vamos. É isso aí. Próxima. Letra B. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer os fatos representará ao juízo competente e ao órgão de contas para providências necessárias. O erro dessa alternativa aqui está na autoridade, não é no juízo competente, não é no Tribunal de Contas. Vai para o MP, Ministério Público, é que vai ter titularidade para a propositura de uma eventual ação de improbidade ou ação civil pública. Ok? Então a gente descartou toda, só sobrou a letra I. Vamos só bater o martelo aqui. Sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente está sujeito apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Texto de lei isso aqui, tá? Artigo 8º-A. Boa. Gabarito letra E. Bacana? Então, ó, todas as outras alternativas, elas colocaram um não, um salvo C, um vai responder quando não responde, autoridade diferente. Lembra que eu falei? Se liga, Cláudio. Leitura, texto de lei seco, cara. Ah, professor, onde que eu busco texto de lei? Eu preciso comprar Vadmecum, comprar a legislação? Não. Joga lá no site do Planalto. Utiliza o seu buscador, tá? Coloca lá no buscador, lei de improbidade. O primeiro link vai ser o link do site do Planalto. É o site oficial. Sempre vai estar atualizadíssimo, tá? E essa vai ser a fonte aí que você vai utilizar para adquirir conhecimento. Tá bom? Então vamos para a próxima. Questão de número 2, está na tela aí, vamos lá. Considerando o disposto na Lei 8429, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, assinale a alternativa correta. Quando eu estiver falando de sanções, artigo 12 na veia, tá? O artigo 12 também, muito cobrado em prova. Incisos 1, 2 e 3, eles trazem justamente as consequências jurídicas de quem pratica os atos de improbidade. Vamos às alternativas. Letra A. Somente as entidades privadas criadas ou custeadas diretamente pela administração pública estão abrangidas pela lei de improbidade administrativa, independentemente de receberem subvenções, benefícios ou incentivos fiscais. Cuidado, né? A lei de improbidade, lembra? Probidade no sentido de honestidade, de moralidade, basicamente ela busca blindar o patrimônio público, blindar o erário. Tá? Então, o ato de improbidade, aquele ato desonesto que cause alguma lesão aos cofres da administração. Tá? Então, quando ele fala que independentemente de receber, se não tem dinheiro público, tá? A gente dificilmente consegue visualizar aí, né? Não tem a prática de ato de improbidade. Tá? Então, quando ele começa, somente as entidades privadas criadas ou custeadas diretamente pela administração pública estão abrangidas, né? Independentemente de receberem subvenções. Não, nem o somente, nem o independente, né? Você sabe que eu posso ter uma entidade da iniciativa privada, não faz parte da administração. Por exemplo, terceiro setor. E aí ele recebe verba pública. Se ele recebe verba pública e, por exemplo, algum diretor dessa entidade paraestatal desvia esse dinheiro, vai incorrer em improbidade administrativa. Tá bom? Então, risca-se somente, risca o independente. Vamos para a próxima. Os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba a subvenção, benefício, incentivo fiscal ou creditício de entes públicos não estão sujeitos a sanções, pois o referido diploma normativo resguarda apenas os bens públicos. É mais ou menos o que foi dito na primeira, né? Não estão sujeitos. Cara, se recebe dinheiro público, mesmo não sendo uma estrutura da administração, professor, ele vai sofrer aí as sanções da lei de improbidade, ok? Letra C. Estão sujeitos a sanções legais os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício, incentivo fiscal de entes públicos. Beleza, é exatamente o que a gente vinha falando até então. Vamos só descartar as outras, as demais aí. D. Para que uma entidade privada seja alcançada pela lei de improbidade em razão da prática de atos de improbidade, é necessário que esta integre a administração indireta? Não, professor. Acabei de falar, muito importante, tá? Eu tenho estruturas que fazem parte da administração, direta ou indireta, mas particulares que recebam verbas públicas. Pera lá, professor, se é dinheiro público, se o cara desvia dinheiro público, isso é imoral, é ilegal, é desonesto, configura ato de improbidade.
ok? E a letra E, os prejuízos causados por atos de improbidade contra entidade privada custeada pelo erário público devem ser integralmente ressarcidos ao erário, independentemente da repercussão do ilícito sobre o montante da contribuição advinda aos cofres públicos. Ó, essa aqui também é contrário ao texto de lei. Por quê? O que a lei fala, professor? A ideia aqui é justamente o seguinte, ó. Imagina que a administração pública está aqui de um lado, a administração pública, ok? E ela faz um repasse de dinheiro a, sei lá, vou colocar aqui setor S. Setor S, tá? SESC, Senai, Sebrasp. Beleza, professor. Vamos supor que ela tenha colaborado com 50% da receita, tá? De uma entidade paraestatal e os outros 50% seja de origem privada, ok? O que interessa a lei de improbidade é os 50% de origem pública. Fechou? Esse 50% da iniciativa privada, a iniciativa privada que vá atrás, que corra, tá bom? Então, se eu causei aqui algum prejuízo à administração, a minha responsabilidade, no caso do setor S, é no limite da participação da administração pública. Legal? Que é o que ele está falando, mas justamente ao contrário, né? Ó, ele vai falar são integralmente ressarcidos. Não, é no limite da participação das verbas públicas, tá? E aí o nosso gabarito realmente ficou letra C de Charles, C de Cláudio, né, Cláudio? Que tá aí ligadaço em mais um super evento aqui do Operação Concurso. Coloca aí de onde vocês estão assistindo a aula, eu sempre tenho curiosidade. Manda aí, pô, deixa eu saber, né, se tem gente do Rio Grande do Sul, se é só o povo de São Paulo que vai fazer essa prova, muito embora eu já tenha adiantado que esse evento, ele se encaixa aí praticamente em todos os editais de carreira policial. Vamos lá para a próxima, então. De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, a LIA, a responsabilidade por ato de improbidade administrativa no exercício da função ou desempenho de competências públicas necessita da comprovação de... Ó, já falávamos, né? Não existe mais modalidade culposa. A gente já consegue riscar a letra A e a letra E. Beleza, professor? Mas tá tudo meio parecido aí, ó. A letra B também tem um culposo aqui. A gente já descartou 3 das 5. 3 das 5. É isso aí, Cláudio. Porto Alegre, cara, já deve estar frio, hein, mano? Aqui em Cascavel já ventou pra caramba, choveu um monte e já tá vindo aí. Vento gelado do sul. Curitiba também já deve estar friozote. Pedro Henrique, grande Pedrão, seja muito bem-vindo, meu irmão. Ó, só sobrou C e D. O cara leu com pressa, errou essa aqui. Leu com pressa, errou. Vou aumentar na tela, vou aumentar, pô. Espicha os olhos aí, ó. Ato doloso com fim lícito. Ah, professor. Leu com pressa, perdeu questão. Ato doloso com fim ilícito, tá? É o que a doutrina chama, opa, deixa eu voltar aqui. É o que a doutrina chama de dolo específico. Específico. Tá? De acordo com as mudanças trazidas pela Lei 14.230, é só a modalidade dolosa. Tá quente, 22 graus. Não acredito, Cláudio, mas vai. Previsão é de vir frio, não é? Eu acho que sim, porque sempre que chega frio aqui em Cascavel, vem do Rio Grande do Sul, mano. Vem lá da Argentina, né? Vem aí de baixo. Então se prepara aí. Se bem que até uns 10 graus para os gaúchos é tranquilo, de boa. Os caras saem de regata, né, professor? De tanto que estão acostumados com o frio. Show de bola. Vamos lá, Pedrão. Próxima já está na tela? Vamos que vamos. Antônio é vereador. Indicou sua esposa para ocupar um cargo na Secretaria de Educação. Ela é conhecida por ser uma especialista em ensino público e por sua ampla experiência em cargos de liderança no Estado e na iniciativa privada. Ou seja, deixou de forma bastante clara que a esposa do Antônio tem competência, né? Com base na situação hipotética e no disposto na lei de improbidade, é correto afirmar que... Então vamos aqui às alternativas. Só lembrando, antes de nós analisarmos, muito boa essa questão, por quê? Porque ela envolve tanto o conhecimento da lei de improbidade, quanto o entendimento do STF. Que entendimento é esse, professor? Se liga só na tela, Cláudio. Olha só, Pedrão. É possível a nomeação de parentes para cargos de natureza política. Isso mesmo. Então, o STF, ele entende que cargo político pode ser ocupado por um parente, que é o caso aqui da esposa do Antônio, cônjuge do Antônio, beleza? Pô, professor, mas isso não caracterizaria nepotismo? Eu sei, estudei a lei de improbidade, o nepotismo ele foi inserido na lei de improbidade administrativa. Então, olha só como o examinador ele foi inteligente, falou, beleza, nepotismo agora está inserido na lei de improbidade. Só que a questão deixou claro, cargo de natureza política, porque, ó, Secretaria de Educação, fechou? Se ela tem competência, significa que não foi uma nomeação desarrazoada, imoral, desonesta. Percebeu? Legal? Seria cargo de confiança. É isso aí, Pedro. É cargo de confiança, o cargo em comissão que a gente chama, tá? É exatamente esse o raciocínio. Então vamos ver as alternativas? Volta para a tela aí, vamos lá. Letra A. É tipificada como improbidade administrativa por violar princípio da administração
Poderia ser, se ele não estivesse deixado de forma explícita a competência da esposa dele, tá? Porque aí o nepotismo ele foi inserido lá no artigo 11. Então deixa a letra A de lado. B, só será improbidade administrativa se for comprovado dolo, com finalidade ilícita. Exatamente, professor. Tá aqui, ó, na outra questão. Volta lá rapidão, seu animal. Cadê? Aqui, ó, ato doloso com fim ilícito. Exatamente o exigido pela lei de improbidade. Legal? Então, aqui sim, se ele nomeou de forma dolosa, pura e simplesmente porque era sua esposa, né? Acontece muito, Pedrão. O cara ser prefeito da cidade, nomear a esposa, que é enfermeira, para a Secretaria de Obras. Né, nomear, sei lá, a mãe dele, que foi professora a vida inteira na área da educação, nomear para a Secretaria da Saúde, sacou? Então aí você consegue perceber que, pô, não tem competência nenhuma, né? Aí há uma desonestidade nessa nomeação, tá bom? Então o nosso gabarito, a princípio, já é a letra B, mas vamos descartar as demais. C. Só será improbidade administrativa se a sua indicação for retribuída com a nomeação de alguém vinculado à Secretaria de Educação. Não. Isso aqui é o chamado nepotismo cruzado, né? Não caracteriza só se eu nomeio a sua mãe e você nomeia a minha. Não. O nepotismo cruzado também é ato de improbidade, desde que haja dolo com a finalidade ilícita. D. É tipificada como improbidade administrativa, caso tenha sido praticado com dolo ou culpa, já parou aqui, já risca. Apareceu culpa, risca. E letra E, não pode ser enquadrada como improbidade administrativa, pois sua esposa possui notável capacidade. Não é que não pode. Então, aqui, ó, nesse contexto do enunciado, a letra B se encaixa melhor. Bacana? Só será se tiver o dolo, né? Ela pode ter a maior competência possível, mas se for de forma dolosa, aí eu fico com o gabarito letra B. Muito boa essa questão aqui, tá? Ó, o Cláudio falou, eu teria marcado a letra E. Cara, aqui essa questão difícil, sarrafo alto, beleza? Plenamente justificável o seu gabarito aí, beleza, Cláudio? Só que dentro das alternativas, às vezes a gente tem que procurar mais correta, tá? Então, quando ele fala não pode ser enquadrado, pode, mesmo ela tendo capacidade técnica, se agiu de forma dolosa para a prática de atos de improbidade, eu também posso aplicar a lei 8429, tá bom? Então, nosso gabarito aqui, letra B de Bravo. Vamos seguindo aí, caminhando. A Constituição Federal, em seu artigo 37, preconiza que os atos de improbidade administrativa terão como consequência. Ó, esse macetinho aqui é para... Isso aqui é para você voar na sua prova, tá bom? Por quê, professor? O próprio texto constitucional, lá no artigo 37, parágrafo 4º, tá? Isso aqui é do texto constitucional, ele traz 5 consequências. 5 consequências. A lei traz outras, mas o texto constitucional traz 5. Quais são essas 5 consequências? Vamos fazer aquele bisuzaço? Olha só, você vai lembrar do macetinho do Paris. Paris, e aí você vai entender o porquê, tá? Olha só. Primeira consequência jurídica, anota aí. Perda do cargo ou função. Isso aqui está lá no texto constitucional, tá bom? Segunda consequência, a aplicação da lei penal. Da lei penal. E isso aqui, ó, deixa bastante claro que a lei de improbidade não possui natureza criminal. Jonas, você que chegou agora, irmão, anota, a lei de improbidade não tem natureza penal. Beleza? Fechou? Então tá bom, professor. Continua aqui, ó, no macetinho do Paris. Terceira consequência, ressarcimento ao erário. Tirou dos cofres públicos, devolve. Já o I é de indisponibilidade. Do que, professor? De bens. Para o cara não dilapidar o patrimônio, você congela tudo. Tá? De forma cautelar ainda é possível essa indisponibilidade. Você nem citou, nem avisou que tem uma ação de improbidade, você já bloqueia os bens. Tá? O Ministério Público solicita e aí o juiz, preenchido os requisitos, ele defere essa indisponibilidade. E a última é a famosa suspensão dos direitos políticos. Suspensão dos direitos políticos. Está aqui, ó. Esse é o macetinho que você vai usar na sua prova. Paris. Ah, moleque, Paris. Todas as consequências estampadas no texto constitucional. Bacana? Vamos ver se a gente acha. O que acontece muito, Jonas? O que acontece muito, Cláudio? Se liga, ó. Isso aqui é casca de banana na sua prova. Eles vão trocar suspensão dos direitos políticos por perda ou ainda cassação dos direitos políticos. Sacanagem, né? Ele vai colocar suspensão do cargo e perda dos direitos políticos.
para você que estuda direito constitucional com o grande Newton Matos, sabe, não é possível a cassação de direitos políticos no nosso país, ok? Eu posso suspender. Suspendeu, congela, passou o prazo, volta de novo. Bacana? Então tá aí. Vamos às alternativas, então. Letra A, perda da função, ok. Alienação dos bens? Não, professor, não é alienação, você não vai vender. Você vai declarar eles o quê? Indisponíveis, você bloqueia, tá? Descartamos ali. B, suspensão dos direitos políticos, ok. Ó, de novo, alienação dos bens, não. Indisponibilidade. Letra C, agora sim, disponibilidade. A inabilitação para o exercício da função pública, não. E ela continua, né? Olha aqui, ó, perda dos direitos políticos, não. Perda dos direitos políticos, não. Não pode. Letra D, oneração dos bens, também não, né? A gente já parou por aqui, beleza? Só sobrou a letra E, é isso? Suspensão dos direitos políticos, tá aqui. Perda da função pública, tá aqui. Indisponibilidade dos bens, tá aqui. Ressarcimento ao erário, tá aqui. Na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo do que? A ação penal, que tá aqui. A aplicação da lei penal. Show de bola? Macetaço, hein? Esse aqui é pra você lembrar. Ganhou o primeiro salário lá, a primeira remuneração, vencimentos, vai viajar para Paris. Professor, mas não vou ter salário de ministro, não, professor. Vai para Parecidinha do Norte, no interior de São Paulo, Parecida do Norte. Tá bom, Jonathan? Aí você já gasta, leva. Eu lembro do puto do professor Vidal, aquele miserável fez eu acertar essa questão aqui na prova. Tá? Então, nosso gabarito aqui, ó, não marquei, marco agora, gabarito letra I. Show? Tranquilos até então? Vamos que vamos? Vou para a próxima. Vocês não estão tendo dúvidas aí, eu vou sentando o aço aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar a tela cheia aí para vocês. Deixa eu ver os comentários. Agora sim, ó, mostrar comentário. Agora sim, animal. Os comentários estavam no palco. Agora eu tirei, mas acho que vocês estão conversando comigo aí. Vamos lá. O Ministério Público, após as devidas apurações, concluiu que o empresário Pedro, a servidora pública Maria, bem como a pessoa jurídica Delta, supostamente teriam praticado atos que, em tese, poderiam ser enquadrados como improbidade administrativa. Nessa situação hipotética, nos termos da lei, é correto afirmar que. Então vamos às alternativas. Os diretores da Delta, via de regra, respondem pelo ato de improbidade imputado à pessoa jurídica. Lembrando, tá? A gente já viu uma questão parecida. Os diretores poderão responder caso eu consiga demonstrar o dolo, a participação efetiva. Antes de 2021, bastava ser um diretor. Pessoa jurídica envolvida em ato de improbidade, os diretores, sendo responsáveis legais, também respondiam pela prática do ato de improbidade. Mudou a lei, agora eu tenho que fazer o quê? A individualização das condutas. Beleza? Então, risca a letra A aqui. Letra B. Delta estará sujeita às sanções da lei desde que fique comprovada a culpa dos seus diretores. Pô, professor, culpa não tem mais modalidade culposa. Percebeu a quantidade de questões que envolve essa questão da culpa aqui? É bola cantada, pedra cantada, tá? C. Pedro não estará sujeito às sanções por não ser um agente público. Quem é o Pedro aqui? Conclui que o empresário Pedro. Pedro é particular. Particular pode responder, professor, por ato de improbidade administrativa? Se liga. Mais um macetinho, tá? Sujeito ativo. Coloca aí, sujeito ativo. Ou seja, quem pratica ato de improbidade? Via de regra, agente público, mas os particulares também. Particular, ok? Que induza ou concorra. Com quem, professor? Com agente público. Sacou? Então, no polo ativo, quem pode responder pela prática de ato? Tanto os agentes públicos quanto os particulares. E em relação ao sujeito passivo, professor, quem pode ser vítima do ato de improbidade? A administração pública, inegavelmente. Não só o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, todo mundo que mexa com dinheiro público. Só que, passei sem querer, só que eu também tenho o particular. Particular, professor, sim. Lembra que nós falamos lá a questão de entidades privadas que recebam subsídio, que recebam algum dinheiro, alguma verba pública, também são considerados vítimas, tá bom? Então, muito cuidado aqui com essa distinção. Vamos lá, próximo. Letra C. Pedro não estará sujeito? Não, por não ser não, particular pode. Então, não é porque ele não é agente público. Risca a letra C. Letra D. Maria. Quem que é Maria na ordem do dia? Servidora pública. Aqui é a Maria. Maria, se não agiu dolosamente com fim ilícito, não estará sujeita às sanções da lei. Beleza? A princípio, esse é o nosso gabarito. Se ela não tem dolo, não responde. Letra E. O mero desempenho de competências públicas por parte de Maria é suficiente para ensejar sanção? Não. O mero desempenho das atividades não. Tem que mostrar dolo com fim ilícito. É isso aí, professor. Percebeu como as questões elas se repetem? Quando a gente vai
pegando o jeitão da banca, quando nós vamos resolvendo depois de adquirir conhecimento teórico, e a gente vai respondendo as questões, cara, a gente percebe que elas são repetitivas. A lei de improbidade, ela não é uma lei extensa. Não tem nem muito o que ficar inventando aqui, tá? Por isso que as questões, elas vão o quê? Repetindo, se repetindo, se repetindo. Muda um não, um sim, talvez, um pode, um salvo. Mas, na verdade, aqui é sempre mais do mesmo, tá? Vamos para a próxima. Com base na lei de improbidade alheia, caracteriza-se como um ato de improbidade administrativa a seguinte situação. Então, ó, quando a gente fala em atos de improbidade em espécie, nós temos 3. Vamos fazer mais um esqueminha aqui, ó. Se liga aqui, vou fazer ele apertadinho, mas vai dar para ver, tá? Atos de improbidade. Atos de improbidade. Improbidade. 3 espécies. Primeira delas é os atos que causam enriquecimento ilícito. Ilícito. São os mais graves. Enriquecimento ilícito, ele aparece onde, professor? Lá no artigo 9º da lei, tá bom? Lá no artigo 9º. Já a segunda espécie de atos de improbidade são aqueles atos que causam prejuízo ao erário. Erário. Que estão elencados lá no artigo 10 da lei. E, por fim, e não menos importante, nós temos aqueles atos que atentam contra princípios da administração. Princípios da administração. Show? Eles aparecem onde? Justamente lá no artigo 11. Ok? Professor, eu sei que várias questões de prova, elas vão pedir para que você identifique a espécie. E tem várias condutas no artigo 9, várias outras no artigo 10, mais algumas no artigo 11. Preciso decorá-las? Não! Você precisa entendê-las. Olha o macete aqui. Anota aí, Cláudio. Atos que causam enriquecimento ilícito. Ó, mãozinha, ó. Aqui, ó. Mãozinha para mim. Eu pratiquei o ato de improbidade para eu colocar dinheiro no meu bolso. Ao ferir, receber, perceber toda a situação que descreva uma conduta na qual o agente público ou o particular que induza ou concorra, que ele acresça ao seu patrimônio, artigo 9. Já no artigo 10, a mãozinha é assim, ó. Vai, filho, vai e brilha você. Brilha com dinheiro público, que eu não preciso, eu já sou rico. Facilito, permito. A mãozinha aqui, ó. Eu não coloco no meu bolso, mas eu ajudo alguém a colocar no bolso alheio. Ok? Essas são as condutas do artigo 10. E do artigo 11, se você fizer a leitura, ele começa lá no inciso 3. 1 e 2 foram revogados. Inciso 3, 4, 5, 6, eles trazem princípio moralidade, impessoalidade, publicidade, só que eles trazem situações concretas. Ok? Então, dentro dessa distinção, se você lembrar do macetinho, artigo 9, coloco no meu bolso, artigo 10, eu ajudo os outros a colocar no bolso, o artigo 11 sobra, e aí você lembra dos princípios que a gente tanto estuda no direito administrativo. Legalidade, pessoalidade, moralidade, né? Todos aqueles princípios que vocês estão carecas de saber, tá? Vamos que vamos aqui. Para mais aqui. Para mais. Mais não, né? Agora a gente vai para as alternativas. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Então vamos lá. Estou empolgado hoje. Letra A. Exercício da função pública ou desempenho de competência pública com comprovação de ato doloso com fim lícito. É isso que nós vimos até então, não é verdade? Caracterização de ato de improbidade. Vamos só dar um bisu, uma olhada nas outras aqui. B. Desempenho de competência pública com comprovação de ato culposo. Risca ato culposo. Exercício da função pública com comprovação de ato culposo. Risca. Exercício da função ou desempenho de competência pública com comprovação de ato doloso com fim lícito. Esse com fim lícito aqui quebra a perna do candidato desavisado. O cara, ele lê, ele já está lendo como doloso com fim, aí quando ele vai como fim, ele automaticamente já lê ilícito. Tá? O nosso cérebro é desgraçado, ele é miserável, ele preenche as lacunas. Tá? E aí, antes de você terminar de ler, é lícito. E aí o cara assinar essa aqui, ó. Lícito. Não. Você viu quantas vezes a banca Vunesp fez isso aqui? Sacanagem, né, professor? Não, para aluno operacional, pô. O cara tá voando, tá na ponta dos cascos. Letra E. Desempenho de competência pública com comprovação de doloso ou culposo, a gente já parou por aqui, então só sobrou realmente gabarito, letra A, doloso com fim ilícito. Tranquilos? Vamos que vamos? Por que vocês estão quietos aí? Tá? Como é que tá o naipe? Quero saber o grau de dificuldade. Pedrão, Cláudio, Jonathan, conversem. Talk to me, motherfuckers. Tá? Quero ficar falando sozinho, não, pô. Não é monólogo, participem. Quero saber qual que é o nível. Tá médio, professor, médio para difícil, médio para fácil, tá o capeta, né? Piece of cake, moleza. Quero saber o que vocês estão achando do nível das questões. Enquanto isso, eu já vou fazendo aqui a análise da questão de número 8. Considerando as alterações promovidas
pela Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, na Lei 8.429, Lei de Improbidade, assinale a alternativa correta acerca da responsabilização dos agentes públicos. Então, vamos lá. Letra A. Consideram-se agente público, agente político, servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, mandato, cargo, emprego ou função pública, desde que remunerados pelo ente público. Também, questão boa, tá? Porque ela começa tudo bonitinho, mas lá no final ele manda um desde que remunerados pelo ente público. Não. Posso desempenhar, por exemplo, o papel de mesário eleitoral. Ganha quantos dinheiros, professor? Nada. Igual o jurado. Nada. Nenhum pila, nenhum real. Né? O pila é do gaúcho. Não, um pila. Né? Nenhum real, professor. Não, então não precisa ser remunerado. Tá? Letra B. Regra geral, os sócios, diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, exceto se ficarem comprovadas sua participação e percepção de benefícios diretos, que foi o que a gente estava falando, né? Não é pura e simplesmente por constar no quadro societário que você vai responder automaticamente. Bacana, isso aqui virou texto de lei, tá? Vamos encontrar o erro das demais alternativas. O mero exercício da função pública, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, não afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Questãozinha clássica. Ela pegou, recortou o texto da lei e colocou o quê? Um não aqui no meio. Não afasta. Se não tem dolo, não tem ato de improbidade, ok? Consequentemente, afasta a responsabilização. D. Não se sujeita às sanções previstas na lei de improbidade administrativa, o particular, pessoa física ou jurídica, ainda que tenha celebrado com a administração pública convênio ou contrato administrativo. Tem dinheiro? Tem dinheiro público? Tem, professor. Estará sujeito à ação de improbidade. Ok? E a letra E. O particular, pessoa física, mesmo não sendo agente público, sujeitas às sanções da lei. Quando restar comprovado que induziu ou concorreu, aí, de novo, de forma dolosa ou culposa. Culpa não existe mais, professor. Então, o nosso gabarito, letra B de bravo. Tranquilos? Claudião, prestando atenção, quero saber como é que está o grau de dificuldade das questões. Está muito fácil, muito difícil, está razoável, professor. É assim que eu espero que apareça na minha prova, tá? E aí eu quero saber o feedback de vocês. Sempre muito importante a participação dos nossos alunos. Vamos para a próxima. É correto afirmar que as sanções aplicáveis a agentes públicos responsáveis por ato de improbidade administrativa são. Então ele está perguntando aqui, na verdade, né, as consequências que estão inseridas lá no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Vamos a elas. Cabíveis de forma isolada, mas não cumulativamente, independentemente da gravidade, eu posso aplicar isolada ou cumulativamente, tá? Texto expresso da lei. Letra B. Distintas nas hipóteses que importam enriquecimento ilícito, atentam contra os princípios da administração pública e causam prejuízo ao erário. Beleza, elas são diferentes mesmo, né? Elas possuem até a mesma natureza, professor. Por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó, onde eu fiz aquele esqueminha, aqui, ó. Nesse esqueminha aqui, essa conduta é a mais grave. Consequentemente, são as penas mais graves. Essa aqui é a intermediária, essa aqui é a mais levinha, tá? Então, por exemplo, se eu pratico um ato de enriquecimento ilícito, eu posso ter a penalidade de suspensão dos direitos políticos até 14 anos. 14 anos. Aqui, até 12 anos. Show? Ou proibição de contratação com a administração, e aqui são 4 anos. Ok? Então, tudo depende do ato, da espécie de improbidade e da sua gravidade e das suas consequências. Embora tenham a mesma natureza, são penas diferentes, tá bom? São distintas. Show? Beleza, professor. Vamos só descartar as outras, tá? C. Restritas à perda da função pública do vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração. Isso aqui também decorre de entendimento do STF, tá? D. Evitadas mediante ressarcimento integral do dano patrimonial causado, nem toda a consequência vai gerar ressarcimento integral do dano. E executadas antes, durante ou depois do trânsito julgado, é só depois do trânsito, nem antes, nem durante. Nosso gabarito aqui, então, gabarito letra B. Ok? Vamos para a próxima? E acho que já é a última já. Já, passou rápido, né? Ó, esse aqui é um caso concreto. Muita atenção, tá? Para quem fez prova da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, uma prova muito bem elaborada, questões, principalmente as questões de direito penal. Porque gabaritos bem elaborados, bem estruturados, muitas informações, só como cortina de fumaça, para o aluno começar a ler, cansar e não prestar atenção. Então, sempre que vier um caso concreto, vai sublinhando, destaca ali os pontos principais, tá bom? E aí você vai ter sucesso na prova. Então, vamos lá.
Considere que Joana, servidora vinculada ao setor de compras governamentais do município X, recebeu vantagem econômica indireta para emitir declaração falsa acerca do documento técnico apresentado por empresa contratada pela administração, atestando que o produto fornecido possuía qualidade técnica superior à que de fato apresentava. Com base na situação hipotética e no disposto na Lei 8429, é correto afirmar. Olha só, então deixou claro que a Joana é servidora, ok? E o que ela fez aqui? A conduta dela qual foi o resultado da conduta? Recebeu vantagem econômica indireta. Vamos lembrar do macetinho? Se ela recebeu, ela colocou no bolso de quem, professor? Bolso dela, obviamente, ainda que de forma indireta, mas veio para ela. Show? Então, a princípio, a gente consegue extrair uma conduta aqui, ó, que vai ser tipificada lá no artigo 9. Beleza? E as consequências jurídicas dela, artigo 12, inciso 1 da lei. Vamos às alternativas? Vamos lá, então. Letra A. Sua ação será punível caso a tenha praticado com dolo ou culpa. De novo, o VUNESP colocando culpa onde não pode mais. B. A conduta se enquadra como ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Isso e a sujeita, dentre outras, a pena de suspensão dos direitos políticos por até 14 anos, que é a pena mais grave, ó. Foi o que eu coloquei aqui, ó, até 14 anos, em enriquecimento ilícito. Ah, professor, fechou, seu mala. Então, daí a resposta? A princípio, sim. Não para por aqui, tá? Na hora da sua prova. Leu, encontrou a resposta, leia de forma objetiva, tá? Despido de preconceitos. Por quê? Porque às vezes você quer ficar achando pelo em ovo. Ah, professor, é essa, mas eu acho que é outra. Não, leu, achou? Faz um sinalzinho assim, ó. Faz um sinalzinho. Legal? Deixou ela ali no cantinho, marinando, e aí você faz a leitura das demais, tá? Não vai falar, ah, é essa e acabou e foda-se. Fuck them all, as outras alternativas. Letra C. Não constitui improbidade administrativa por ser necessário que o agente público receba vantagem direta pelo fornecimento da declaração. Não, tanto direta quanto indireta. Às vezes já vi questão falar, a vantagem tem que ser em moeda nacional, menos em estrangeiro. Se ele recebeu em estrangeiro, então ele não é desonesto, professor. Se ele recebeu em doletas, então tá tudo certo? Nananina, não. Ok? Risque esse não aqui. D. A conduta se enquadra como ato de improbidade administrativa por atentar contra os princípios da administração, sujeitando Joana à pena de multa civil pelo valor equivalente. Não é contra princípio, né? Isso aqui, se ela recebeu, colocou no bolso dela, agregou ao patrimônio dela, é enriquecimento ilícito. E a letra E. A conduta não constituirá improbidade administrativa caso Joana exerça cargo em comissão ou função de confiança, pois a lei é destinada a reprimir condutas ilícitas praticadas por servidores públicos estatutários. Não, filho. O cara não precisa nem ser um servidor contratado para o provimento de cargo efetivo. O cara pode ser o quê? Um temporário. Ele pode ser um agente honorífico, que foram os dois exemplos que eu dei, lembra lá? Jurados e mesários eleitorais. Então não precisa, né? Não constituirá cargo em comissão, função de confiança, todo mundo. E aí o nosso gabarito realmente está na letra B de bravo. Show de bola? Beleza, então é isso, meus caros. Vou ficando por aqui, agradeço a participação de cada um de vocês, tá? Se ficou alguma dúvida, manda lá no Insta, pode mandar pergunta, manda áudio, que eu tenho o maior prazer em respondê-los, tá? Fico por aqui, logo, logo eu apareço de volta para a gente bater mais um papo sobre direito administrativo, processo penal e outras matérias aí, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Fui.